Bom dia, igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? O pessoal gosta desse culto das 8, né? Eita, pessoal corajoso, esses homens. Irmãos, continuando ainda na nossa série de pregações aí sobre as confissões, e ainda estou falando sobre um tema um tanto quanto conhecido do pessoal. Vou falar sobre idolatria, mas idolatria mais voltada para a área financeira ainda. Essa é a segunda, espero que seja a penúltima aí, porque é fácil da gente cair nesse erro idolátrico e achar que idolatria é uma coisa só para quem não é crente, mas não. Idolatria é uma coisa repetida e repetida por várias vezes na palavra de Deus como advertência aos filhos de Deus. É um risco para a nossa vida. E vou falar justamente sobre a idolatria hoje, em como a pessoa pode investir mesmo, na idolatria financeira. Ela continua a investir naquilo e a coisa vai crescendo. E eu vou mostrar algumas razões que a gente faz sem que percebamos e, sei lá, vocês vão perceber ao longo da pregação. Eu lembro de uma pesquisa testando lá se o dinheiro deixava as pessoas más. Foi uma pesquisa da BBC em 2015. E apontava que os ricos possuíam menos vontade de doar o seu tempo para ajudar as pessoas. Lembra que a gente sempre fala de comunhão, comunhão, comunhão? Doar o quê? Tempo. Então tem gente que paga oferta para não doar o seu tempo, usa como substituto. E essa é uma das lutas mais naturais combatidas em toda a palavra de Deus. É a falta de tempo que a gente tem para servir, comungar. Nós tendemos a ser autossuficientes e querer resolver tudo sozinho, no particular, é ou não é? Eu lembro, o pessoal entende às vezes errado, né? Quando Jesus fala, quando você estiver em aflição lá, entra no seu quarto sozinho, não é assim? Mas não é para morar lá dentro do quarto, é só para orar e depois sair, irmãos. Tem gente que entra lá, não, onde você está? Estou no quarto, faz quantos dias? Uns 10. Não, sai, não é para morar, é só um tempo para você orar lá, um reservado com Deus. Porque primeiro, quando a gente vai para 1 Pedro 4,9, Pedro já advertia, era um tempo de aflição, quando Pedro escreveu a carta dele, a igreja estava extremamente perseguida. Trairagem para todo lado, era pai denunciando filho, filho denunciando pai, cônjuge denunciando cônjuge. Então muitos crentes às vezes estavam fugindo e pregando, e nessa fuga tinham que ser hospedados na casa dos outros. E 1 Pedro diz assim, 4,9, sejam mutuamente hospitalados. Vocês notam alguma coisa depois da vírgula ali? Olha aí, sem reclamação. Por que Pedro escreveu isso, né? Não é normal a gente reclamar quando recebe alguém, né? Porque ele sabia dos riscos da hospitalidade. Quando você abre o seu lar, abre a sua casa, não tem como, irmãos. Alguma parede vai sair suja, algum abajur vai quebrar, algum sofá vai ser rasgado, a despensa vai diminuir. É ou não é? E às vezes a gente tem que pensar, eu estava falando ontem na sala, não adianta, você acha que vai chegar o Senhor, lá na glória, diante de Jesus, Pai, eu consegui. Mas o Senhor, o que, filho? As paredes de casa estão limpas, o sofá não foi rasgado, tudo está inteiro. Isso não tem propósito, é sem reclamação. Então, hospitalidade envolve acolhimento, envolve investimento, envolve renúncia, envolve tempo, envolve desconforto próprio, altruísmo, abnegação, desapego material, desprendimento, renúncia, sacrifício. E a Bíblia diz, praticai a hospitalidade, porque sabe que é uma luta natural nossa. Filipenses 4, de 14 a 17, diz, apesar disso, Paulo falando, né, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti ali da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês.
Compreendem isso? Hospitalidade envolve isso, ajuda, mutualidade. Então, quando eu coloco essa série de confissões, é justamente para desenvolver a maturidade espiritual em nós, para que você e eu não venhamos errar por falta de conhecimento. A Bíblia dá passos, a Bíblia dá meios, a Bíblia nos ajuda a trabalhar e a vencer a nossa natureza caída, tentada, que é atraída justamente para si mesmo o tempo todo. E quando eu entro mais especificamente nessa pregação sobre investimentos da idolatria financeira, é justamente falar sobre Mamon, o Deus do dinheiro, que é o ídolo mais popular, comum, que todo mundo adora e até releva. E as pessoas continuam a investir nesse ídolo financeiro, ao invés de investir no reino de Deus. Então vamos trabalhar um pouco mais sobre esses investimentos, seja ele no ídolo financeiro, ou seja ele no reino de Deus. Quando você ouve falar de rico no Novo Testamento, e eu estou recapitulando uma pregação anterior, ali no momento histórico que Jesus vivia, o rico era aquele que não era pobre. Ah, lógico, pastor. Mas o pobre era aquele que só tinha a comida para o dia. É você abrir a geladeira pela manhã, ela está vazia. E ela depende da graça de Deus, da misericórdia dos outros, para o alimento do dia. Este é o pobre a que Jesus se refere no Novo Testamento. Espero que ninguém aqui, mas esse é o pobre. Então, se você não é aquele pobre, você se encaixa em quem? Aonde? No rico. Eu sinto muito, você estava se comparando com o cara da Bolsa de Valores, né? Warren Buffett, né? O cara lá, não, puxa, rico é Bill Gates, rico é o Warren Buffett, rico ali é, né? Quem são os ricos aí? Não, eu sinto muito. Você se enquadra dentro do rico do Novo Testamento quando Jesus fala. É para você, é para nós aqui. Então, esse era o rico e aquele era o pobre do Novo Testamento, diferente da percepção atual que temos. E aí o pobre tinha que fazer cada dia um bico para encher a geladeira, para se alimentar, para ter o seu estômago, para dormir cheio ali durante a noite. Então, na pregação anterior, nós vimos que algumas características que são os dividendos da idolatria financeira. Hoje a gente vai ver quais são os investimentos da idolatria financeira. E na próxima, quem sabe, se Deus permitir, Jesus não voltando, né? Vamos falar sobre os lucros da idolatria financeira. O que você ganha com isso? Então vamos para os investimentos. Investimento da idolatria financeira, idolatria material e o investimento na obra do Senhor. Primeiro, investimento na idolatria material, nesse ídolo financeiro. O idólatra dos bens materiais, ele motiva-se a investir nesse Deus dele, de letra minúscula aí, por duas razões. Uma, por alegria, e a outra, por segurança. Por alegria, como é que é isso? Lucas 12:19 diz, Jesus contando a parábola lá do rico, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados aí para muitos anos, coma, beba e alegre-se. Então, armazenado ali, guardado lá para muitos anos, ele está pensando no futuro, ele está pensando na despensa dele, está cheia, dá para comer ali um mês inteiro, alguns anos também, a poupança, o saldo que está lá é suficiente para descansar e curtir, e ele está dizendo, coma, beba e alegre-se. Então, o idólatra financeiro, ele investe e ele continua reinvestindo no seu ídolo em busca da alegria e do descanso. Agora, você pode se alegrar, realmente, coma, vai, beba, está tudo certo agora, é hora da festa. E aí ele continua nesse ciclo doido de investimento em busca dessa alegria e em busca desse descanso. E qual tem sido a razão da alegria nossa? Qual tem sido a razão da sua alegria hoje? Puxa, hein? Talvez se eu falar para você, pastor, não peça isso. Lembre-se do seu saldo bancário. Se veio tristeza por ele, quem sabe daí está vindo a sua alegria. Talvez aí seja o seu Deus. Se o seu saldo bancário ele
esvazia um pouco e o brilho dos seus olhos também, eis aí o seu Deus, de onde vem todas as suas emoções e os seus sentimentos. Lembra de Jesus? Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Cara, a gente tem que ser igual a Jesus. O doido é que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça e ele deixava o saco de dinheiro para um ladrão administrar. Era muita paz, não era não? Era muita paz. Irmãos, se não tem um ladrão administrando o seu dinheiro, descansa. Descansa. Provérbios 20, 21 diz: a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Então a questão é a ganância. Quando você vai armazenar aí, tá certo? Poupar não é o problema, guardar não é o problema. Não tem problema fazer isso. Não estou dizendo que é errado, e eu já estou dizendo isso. Podendo, irmãos, não tem problema nenhum você fazer aquele princípio de economia. E se der, faça até aquele princípio de José. José poupava quantos por cento? 20%. Ele poupava 20%. E aí, o que era esses 20%? Guardado, para um momento de emergência. Conseguindo, faça, não tem problema. Quando diz em Provérbios 21, 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Obviamente, economizar envolve também a negação de algo, envolve você guardar, poupar, zelar aí, economizar para a poupança. Só que esse hábito de guardar, esse hábito que você tem, esse desejo que você tem de zelar ali, não pode ser um ídolo, não pode ser a coisa número 1 da sua vida. Eu sei de pessoas que, e esse mês, não, eu tenho uma meta aí, esse mês a gente vai comer só banana porque eu preciso economizar X. Podendo comer carne. E eu lembro que ele olhava para as minhas filhas e falava: suas filhas é muito fácil de criar. Elas gostam de janta, é mais barato. Eu falei: Jesus. E eu nem ligava para isso, só elas gostam mesmo de gostar de janta. Nossa, os meus dão um prejuízo, rapaz. Isso é o ídolo do ajuntar. Eu tenho que ter um volume financeiro para ter o quê? A paz. Não importa o número de zeros que está lá. Não importa. Então não há problema nenhum em poupar. Note, se olhando para os seus investimentos, e você pode ter, e olhando para o seu saldo bancário, e você pode ter, e aquilo de certa forma, render glórias, render gratidão ao Senhor, e ali quando você observa aquilo, você fala: uau, alegre-se no Senhor, ó minha alma, porque Deus é bom. Ótimo, não tem problema nenhum. Volta-se como gratidão ao Senhor. Deus, eu te louvo por isso. Deus, eu agradeço por isso. Quando você olha para Eclesiastes 3,13, diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de... Está aí, por que você tem que agradecer? Quando você come, quando você bebe, e quando você é recompensado pelo seu... Uau, Deus, eu estou tomando esse cafezinho gourmet, que delícia, glória ao Senhor. Não é assim? Pai, que abacate do céu, que café da manhã gostoso, Deus. Que Coca-Cola, eu não estou estimulando, só estou dando graças. Senhor, que Coca-Cola gelada, maravilhosa. Vocês não têm ideia, eu lembro quando estava fazendo um treinamento militar, e, aquilo te leva à exaustão. E é interessante quando eles quebram a sua alma e o seu corpo, como a gratidão ela é acentuada na sua vida. Incrível, cara. E aí os instrutores, querendo ali forjar o nosso espírito, né? Falavam: vocês estão com sede? E a gente só tinha água no cantil, aquela água na temperatura ambiente do Rio de Janeiro, 38 graus.
E aí o professor abria aquela Coca-Cola na nossa frente, aí deixava derramar um pouquinho no chão, gelado. Aí você fala, oh Deus, quando eu sair daqui... Eu lembro, quando... Irmãos, é incrível, eu lembro do meu instrutor falando, vocês verão que tamanho será o sofrimento, que vocês terão prazer em passar um pente no cabelo. Eu falei, que isso? Um pente no cabelo? Que isso? Depois ali de 3 dias, sem parar, só correndo, tomando banho de quê? De chuva, que era só isso. E eles falaram, pode ir lá, tomar um banho. Meus irmãos, eu quase falei em línguas quando eu passei o pente no cabelo. Falei assim, nó, vocês não têm ideia, parecia aquelas propagandas de shampoo. Incrível. E dei, Senhor, obrigado por esse pente. Então, é isso que Deus quer, esse sentimento de gratidão pelas coisas mais simples. Eu não estou falando para você sentir prazer. Olha, para você sentir prazer em passar um pente, é porque você sofreu muito, então não estou desejando isso. Mas você sente prazer nisso. Mas o idólatra do dinheiro, ele nunca se lembra de Deus. Ele não tem em vista uma alegria do Senhor, mas simplesmente uma alegria de investir e reinvestir no seu ídolo em Mamon. Então puxe pela memória aí os seus depósitos. Os depósitos seus, eles sugam a sua alegria, eles sugam a sua disposição, eles têm a capacidade de tirar a sua força. É isso que está acontecendo? Eu vou mostrar um caminho melhor, qual é a verdade. Neemias 8:10 diz assim, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O que eu quero dizer com isso? Dinheiro algum, empenho financeiro algum produzirá alegria ou força como o Senhor tem essa capacidade de dar. A sua alegria e a sua força deve estar no Senhor. Esta é a verdade. E quando você se sentir abatido por isso, não estou dizendo que você não será, e não estou dizendo que somos imunes a isso, porque somos tentados. Você deve olhar e falar, poxa Senhor, olha como isso está me abalando. Caramba, eu só estou pensando nisto, e a obra, e o reino, e a eternidade. Perdoa, meu Pai, muda os meus sentimentos. Uma outra questão que a idolatria, o pessoal continua a investir nesse ídolo financeiro, é pela busca da segurança. Investimentos. Os idólatras continuam a investir ali na sua adoração, afinal eles anseiam por uma segurança maior, um seguro de vida, quem sabe? Lucas 12:16-20. Então, um homem rico produziu muito bem, o texto diz assim. E aí lá no versículo 19, já pulando assim, ele vai dizer, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse. Chegou a hora de descansar. Então esse ídolo causa aquela falsa sensação de segurança. A verdade, meus irmãos, é que a segurança sempre esteve em Cristo Jesus. Desde quando, pastor? Desde o Éden. Mas o Éden era perfeito, o Éden tinha tudo. Pois é, mas o Éden sozinho não transmitia segurança. A segurança estava lá representada em Jesus, que era representado pela árvore da vida, que as pessoas tinham que ir lá e comer. A segurança estava naquele alimento, a segurança estava na árvore da vida, não no Éden. O Éden sem a árvore da vida era insegurança pura. A questão é que hoje não temos o Éden, mas a árvore da vida continua, e Deus espera que você se alimente dela. Hoje, a árvore, Jesus publicou, é Jesus, é a salvação. Não tem um Éden, mas temos a árvore da vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no versículo 20,
Contudo, Deus lhes disse: insensato. Ele chamou de quê? Falou: uau, você está seguro, mano, que poupança bonita, agora você está bem. Insensato, essa noite mesmo a sua vida lhe será, então com quem ficará o que você preparou? E aí depositando, investindo na sua segurança financeira, no futuro das coisas, isso, e a pessoa continua a acreditar que aquilo é a sua segurança, isso é uma evidência idolátrica. Qual é o valor financeiro que você deseja, que você considera, que aí fala: agora sim eu estou seguro? Talvez frases ou pensamentos tais como: ah não, pronto, agora com este valor eu posso descansar, eu posso repousar, eu estou seguro. Ou quem sabe você não fala isso, mas você só pensa assim: vou fazer uma fezinha na Mega Sena, aí eu estou seguro. Aí eu lembro do meu irmão, muito provocador, né, querendo brincar lá, falando assim, meu pai: pai, se eu jogar na Mega Sena é pecado? Aí o pai falou: eu jogo de azar, e se eu ganhar? Eu dou o dízimo. Aí meu pai falou: vai errar 2 vezes, não vai dar o dízimo. Entendeu a coisa? Então é a segurança. A pessoa está em busca da segurança, da paz. E aí eu te digo, se isso são expressões da sua vida, aí tem uma origem da sua paz, a origem da sua segurança, e eu digo certamente que isso não é Deus. Às vezes você está querendo colocar Deus a serviço desse desejo seu, dessa sua segurança, dessa sua paz. E digo, olha, isso é idolatria. Isso são marcas do Deus dinheiro na sua vida, sendo edificado no seu coração. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, pois só tu, Senhor, me fazes viver em... O que é que me faz viver em segurança? É o quê? O Senhor. É a ausência de violência, é a ausência de dinheiro, é muito dinheiro? Não, irmãos. A segurança está no Senhor, e deve estar no Senhor. Ah, como eu durmo, né? Eu aprendi com a história que o pastor Caio falou, né? Do empresário que estava com um problema violento financeiro, não sabia o que fazer. Aí o pastor Caio ia visitar ele, ele falou: não vem não, que eu vou dormir, Caio. Ele falou: mas vai dormir 3 horas da tarde? Ele falou: a Bíblia diz que o Senhor dá enquanto a gente dorme, eu vou dormir. Não tem como resolver. Ah, irmãos, quando tem um pepino, eu gosto de dormir. Como eu gosto? Porque dormir em meio a um problema, no meu ponto de vista, é fé e descansar que o Senhor vai cuidar. É sério, eu penso assim. Então, é um ato de fé o descanso na minha vida. O problema tem aí, a Flávia já contou, né? Eu falei: não vou resolver, o Senhor vai cuidar, é o Senhor que cuida. Eu faço a minha parte, mas é o Senhor, é dele que vem a segurança. Salmos 12:5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei segurança que tanto desejamos. Segurança, mas quem dá a segurança e quem está falando que vai dar? É o... Irmãos, eu faço ensaios na minha vida. Essa semana eu fiz ensaios mentais. Está lá, Senhor, vamos supor que eu perca tudo, estou sem carro, perdi a casa, perdi tudo, e daí? Não, eu tenho que estar, o importante é fazer o reino, continuar fazendo a obra, que é o que importa, o resto tudo fica mesmo. Temos que pensar assim. Então, se no rico a segurança estava nas riquezas, quanto ao pobre necessitado, a segurança deles, o Senhor está dizendo: olha, eu serei a sua segurança. Então o Senhor deseja dar segurança àqueles que anseiam, àqueles que desejam. Então a gente acaba de ver aqui algumas razões do investimento, da idolatria material, da idolatria financeira, sendo elas aqui a alegria e a segurança do seu adorador.
E justamente a fim de combater a tendência idolátrica de confiar no dinheiro, nos recursos, a gente vai ver agora, assim como o Senhor propõe em sua palavra, formas de rebater, de lidar com os recursos na sua obra. É uma forma que você vai combater essa tendência idolátrica na sua vida. Como? Investindo na obra do Senhor. O crente verdadeiro, ele investe no reino de Deus. Ele trabalha para o reino de Deus. Na comunhão dos irmãos, ele investe como uma expressão da riqueza da sua fé. Ao investir na obra do Senhor, você vence a tentação de confiar na sua segurança, na segurança pessoal, na sua segurança particular, na segurança das suas posses. Eu alistei aqui 4 formas que os filhos de Deus podem usar aqui, para ofertar os seus recursos e combater essa idolatria material. Primeiro, na forma agradecida a Deus. Então você vai agradecer ao Senhor com os seus recursos, numa forma premeditada, que você vai pensar sobre aquilo, numa forma proporcional à sua bênção e numa forma conjunta. Primeiro, investindo aqui naquela forma de gratidão ao Senhor, agradecida, que é justamente aos coríntios ali, quando Paulo está escrevendo. Paulo assume, quando está dizendo para os coríntios, que ele não tinha autoridade sobre aquela igreja, para exigir uma oferta que ele estava precisando. Contudo, ele apresenta ali a situação como uma oportunidade para a prova da sinceridade do amor deles no que se refere às ofertas. Paulo está dizendo, olha, as ofertas serão uma expressão do seu amor. 2 Coríntios 9:8 diz, não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Olha lá, ele está fazendo um cheque ali, uma verificação. Ele está meio que dizendo, olha, isso aí, doar, é uma expressão de amor. E aí eu recordo de Filipenses 2, 5, 7, depois a gente continua em 2 Coríntios. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que isso tem a ver? Que embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que está dizendo aqui é que Cristo abandonou toda a sua verdadeira riqueza de glória, a sua posição de glória foi sacrificada para nos salvar. Eu vou usar a palavra, foi sacrificada. Então há aqui uma equivalência entre doar e amar, há uma equivalência entre amar e se sacrificar, e nessa situação, Jesus foi extremamente generoso. Aí voltando para 2 Coríntios 9, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo que, irmãos, rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem o quê? Ricos. Foi fácil para Jesus? Não. Exigiu o quê? Sacrifício. Assim como ele, certo? Que ele deixando a sua posição de glória, de conforto, de majestade, de presença íntima com o Pai, a gente deve renunciar a algo para auxiliar o próximo. Da mesma forma como Jesus renunciou para nos salvar, para nos ajudar, como fomos auxiliados por Cristo Jesus. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando na presença de Jesus eu vou me arrepender. O que eu quero é me arrepender pouco. Eu quero chegar na glória de mãos vazias, no seguinte sentido: eu dei tudo que podia, Senhor, mas eu sei que eu não vou conseguir, mas eu estou tentando. E Deus vai falar, poxa, lembra a lista de Schindler? É ou não é? Que ele foi dando as coisas para salvar as almas, para ajudar. Me diz, o que vai valer a pena você ter guardado e poupado diante da glória do Senhor? Por avareza,
Aliás, eu os estimulo até mesmo poupar e guardar para a generosidade. Eu me recordo quando em Brasília, e eu manifestei um desejo para Deus, de uma irmã que todo ano fazia uma poupança, pagava umas diárias num hotel, para ofertar de presente a uma família que Deus mostrava. E cada ano era assim. E Deus abençoava. Mas você faz isso? Eu falei, faço. Todo ano eu vou pagando a mensalidade certinho, aí chega o mês e está tudo pago, a família só tem que ir para lá, vai estar tudo pago, e eu oferto a família. E esse ano Deus mostrou a sua família, Getúlio. E era o último ano que eu tinha oportunidade de ir. Ela poupava para a generosidade. Entende? Ela não poupava para si, ela poupava para abençoar os outros. Oh, Deus, nos transforma. Sei de gente que, eu gosto sempre de ter 2 carros, porque se alguém precisar, eu tenho um para abençoar. E aí ele, o Senhor Jesus, nos auxiliou com o sacrifício de sangue para nos resgatar do inferno. Sacrifício. Então Paulo faz um paralelo realmente, segundo Coríntios, com doações, dando um resumo do propósito da encarnação de Cristo, dizendo, para que por meio da sua pobreza vos tornassem ricos. E ainda, 1 Pedro 2, de 20 a 21, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal, mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito bem, isso é louvável diante do Senhor. O que eu quero associar aí com isso? Olha, eu sei que há sofrimento, que há sacrifício em ofertar, mas isso é louvável ao Senhor. E no versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Não é para ver os passos, é para copiar os passos. Então a posição de glória de Cristo foi sacrificada realmente, e se você seguir os passos de Cristo, você vai de alguma forma sacrificar a sua vida pelo próximo. Não há como. Eu vou sacrificar o meu tempo, vou sacrificar os meus recursos, vou sacrificar parte da minha despensa, vou sacrificar parte do meu combustível para o próximo. Há sacrifício. Segundo, o investimento na obra do Senhor, ela tem que ser premeditada. Então, investir no reino envolve uma premeditação, uma disposição, uma consideração, um planejamento. Lembra que eu falei da senhora que poupava, planejando em abençoar alguém? 2 Coríntios 9, 12 diz, porque se há prontidão, ou seja, boa vontade, disposição, o investimento no reino de Deus não é algo indeliberado, não é algo impensado, não é algo irrefletido, mas é previsto, é refletido, é definido, ele é intencional. E aí no 2 Coríntios 9, 10 diz, esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a propor este plano. Então a contribuição envolve planejamento, não era um evento, não era uma coisa sentir no coração. Pode ter o de repente, mas envolvia o planejamento. E ali então eram grandes ofertas, às vezes extras, às vezes anuais, e talvez você agora mesmo está meio que ensimesmado, adorando o seu saldo bancário, só planejando o futuro da sua vida e não planejando graça na vida dos outros. E aí você só está planejando seus projetos pessoais de consumo. O que eu digo é, não, planeje a generosidade também na sua vida. Arrependa-se se você não tem pensado assim. E comece, nem que seja com 1% da sua renda, mas comece. Não viva só para si. Outra questão, o investimento no reino tem que ser na sua forma proporcional.
Ele tem que ter a forma proporcional. 2 Coríntios 9:11 diz: agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com o bem que vocês possuem. Forte disposição, ele está dizendo. Aquela forte vontade de ofertar, aquela forte vontade de ajudar, aquela forte vontade de dizimar. E daí? E aí Paulo diz que vocês contribuíram lá no versículo 10. Então é uma ação que, ele diz assim, igualada. Ou seja, eu morro de vontade, mas não faço. Não, tem que ter zelo. 2 Coríntios 9:11 vai falar sobre isso. Não é simplesmente intenção, é uma realização, resulta em ação, conclusão. Então planejou, conclua, faça. E que o forte desejo de fazer seja na mesma intensidade da realização. Vá do planejamento à realização, realize, isso é zelo, então zele. Ah, vai ter sacrifício, vai ter sacrifício. E eu lhe garanto, o meu sacrifício nem chega perto do de Cristo. O dele custou sangue. Quando devo ofertar então? Eu vou passar a métrica de Deus para vocês. E é isso que vai pesar no meu coração, quando formos para a glória que o Senhor vai nos dar. 2 Coríntios 9:12 diz: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não. Lembra lá do caso da viúva? Quando Jesus estava contando em Marcos 12, 41, 42, até o 44 lá, Jesus sentou em frente ao lugar onde eram colocadas as ofertas, as contribuições, e observava a multidão chegando, colocando dinheiro lá nas caixas de oferta. Imagina, você vem pôr oferta aqui, não gosto que ninguém veja não, era Jesus olhando. Ele ainda olha, tá, irmãos? E muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, quando eu recordo ali de 2 Coríntios 8:12, lá no versículo 12, a contribuição que é aceitável, ela é de acordo com aquilo que você tem, não conforme o que você não tem. Como a viúva aqui, eu não me refiro a que você tem que dar tudo, mas se Deus pediu, mas a questão que eu estou dizendo é, ela deu o que tinha, não o que não tinha. Outra questão, o investimento na obra do Senhor, ele tem que ser na sua forma conjunta. E aí eu vou dizer na mutualidade, em unidade, por toda a igreja invisível ali do Senhor. 2 Coríntios 8:13. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja o quê? Igualdade. Todos. Então, você não fazendo a sua parte aqui, os outros crentes certamente estão sobrecarregados. E é isso que Paulo está falando, olha, eu quero uma igualdade na contribuição. Sobrecarga aos outros, estando em seu poder ajudar, é falta de amor. Provérbios 3:28 diz, não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei, se pode ajudá-lo quando? Hoje. Então temos como comunidade olhar ao nosso redor e ter paz e saber que justamente na participação do conjunto dessa obra todinha e dizer assim, eu posso olhar e falar, grato Senhor pela oportunidade, porque eu tenho uma parte ali que eu ajudei. Tem até aquela música, né? Tá vendo aquele prédio, moço, já viu isso? É a obra do Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade. Eu lembro de um pastor que precisava fazer o ministério infantil dele estava crescendo, e isso 2006, 2007. E
ele precisava de um investimento na época de R$300 mil para concluir o planejamento, para dar um local legal para as crianças. E ele mandou uma cartinha para alguns irmãos mais ricos da igreja. Tranquilamente. Irmão, estamos com um projeto tal, se você puder ofertar. Incrivelmente, ele falou assim, rapidamente atingimos os 300 mil. E no final teve gente que ficou chateado porque não deu tempo de ajudar. Mas isso eu estou falando de uma igreja onde quase 90%, 80% dos irmãos são dizimistas. Não é normal isso. Mas essa generosidade, Deus fez prosperar aquilo. Deus espera isso. E ele teve que ligar e falar, pessoal, está cancelado, não precisa ajudar mais não. E construíram lá um ministério anexo para as crianças. É isso que Deus quer. Os recursos, irmãos, tudo isso aqui vai virar pó. E o que a gente puder fazer para, acolher os irmãos, para anunciar a palavra, abençoar uns aos outros. Oh, Deus, que não haja limites aí no nosso coração. Então, no ajuntamento dos santos, deve haver aquela natural disciplina no desejo de ofertar, no desejo de dizimar, no desejo de manter, no desejo de subsidiar, com a mesma proporção de todos. Todos são formiguinhas e todas as formiguinhas são importantes. Você já viu uma formiga brigando para a outra porque uma carrega uma folha maior que a outra? O importante é que todas as folhas vão para o mesmo buraco. Então, leve a folhinha que Deus lhe designou. É tão pequena, mas é necessária. Deus olha a intensidade do seu coração. Então, nessa mutualidade, que haja um interesse, um equilíbrio, e que ninguém deva ficar aqui sobrecarregado financeiramente ao ofertar. E uma sobrecarga que eu digo, eu não me refiro à diferença de valores. Não é isso. A sobrecarga é quando uns contribuem e outros não. Na mutualidade, igualmente, ninguém deve ser indevidamente aqui avaliado, ou vamos dizer assim, sobrecarregado, quando os outros fazem e outros não. Ninguém aqui deve ser indevidamente aliviado. Todos devem dar a sua contribuição, para não sobrecarregar, e Deus observa isso. Nós até cantamos, Jesus é o nosso tesouro, não cantamos isso? É seu tesouro? Isso são partes que não lhe serão tiradas, que cantamos aqui. Concluindo, irmãos, vimos que as pessoas investem nos seus ídolos por conta de uma alegria passageira, por conta de uma segurança passageira. E depois a gente pode ver aqui como vencer essa tentação de investir na idolatria financeira, que é justamente você investindo no reino do Senhor, numa forma de gratidão ao Senhor, numa forma premeditada, numa forma proporcional ao que Deus tem te abençoado, e também numa forma coletiva, numa forma conjunta, numa forma mútua. Então, há bênçãos quando deixamos de investir nos ídolos financeiros e passamos a investir naquilo que Deus acredita, na igreja do Senhor Jesus, no reino de Deus. Então, quando ofertamos na forma agradecida, na forma premeditada, na forma proporcional que Deus tem te abençoado e na forma conjunta, Deus está atento. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e bons. Então Deus está atento também às dádivas dos bons. Justamente por dádiva eu refiro aquele donativo, aquela gratidão, aquela doação, aquele mimo, aquela graça, aquela bênção, aquela mercê, aquele favor ou aquele benefício. Você já fez alguma dádiva hoje? Você já fez alguma dádiva para alguém ali, ao Senhor, no mês que se passou? Pois bem, Paulo faz uma referência em 2 Coríntios 8:15, ele lembra justamente de Êxodo 16:18 sobre o maná.
E ali, não passei o versículo para a mesa, está em 2 Coríntios 8,15. Como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou aquele que tinha recolhido pouco. Então, o maná, para quem não sabe, era justamente uma forma milagrosa de Deus sustentar o seu povo e supria o povo lá no deserto. Então, após a evaporação do orvalho da manhã, da madrugada, aparecia uma coisinha miudinha lá no chão, e quando moído aquela coisinha, e cozido e assado, as pessoas podiam fazer bolos, onde o sabor lembrava um bolo de mel. Como eu não gosto disso, mas devia ser bom. E aí Êxodo 18 diz assim: quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto. Irmãos, notem, era o milagre do surgimento do sustento. Uau, já é um milagre o sustento. Porém, ali também estava o milagre da proporção necessária para o sustento, ainda que o indivíduo não conseguisse, ainda que o indivíduo tivesse pego errado. Ainda que as medidas dos jarros fossem diferentes, das carteiras, vamos dizer hoje, sejam diferentes, das despensas sejam de tamanhos diferentes, o Deus das dádivas está atento em suprir os que suprem na medida das suas necessidades. Então o Senhor do maná ainda vive, e não importa o deserto que você está passando, Ele quer ser a sua segurança. Então invista no reino que Jesus veio e inaugurou. Agora, se você não tem Jesus, eu já disse em outro sermão e repito, Jesus não veio para nos livrar dos problemas do mundo. Não. Ele até disse: no mundo tereis aflições, problemas. Você vai ver tentação, você verá no Novo Testamento a palavra provação. Não. Jesus, ele não morreu para resolver os problemas desse mundo. Jesus, ele morreu, ele renunciou à sua glória para resolver os problemas eternos. Porque tudo que está aqui, todo problema, é um problema temporário. E a sua existência dessa forma, ela é provisória. O seu corpo nesta forma é provisório. É um backup só, é um step do que Deus vai fazer com você na sua glória. Você será renovado. Então, qualquer adicional que você queira colocar aí na sua vida, tudo isso vai virar pó. Ele vai refazer. Então não perca tempo investindo na idolatria financeira, porque tudo que esse ídolo pode lhe dar é uma falsa segurança, é uma falsa alegria, é algo provisório, é algo passageiro. E que nada disso, mas nada, é capaz de te dar capacidade para transpor a realidade do inferno. Só Jesus pode resolver essa questão. E Ele morreu para resolver a questão deste problema, do futuro inferno na vida de todos. O diabo engana, dizendo assim, o inferno é aqui. Não. Não é aqui. Está longe do estágio. Aliás, se você não tem Jesus, considere aqui o céu para você. Agora, se você tem Jesus, considere que coisas melhores estão por vir. Você que é crente, uma prova de maturidade do Evangelho em seu coração é o quanto você é devoto ao Senhor, com seus recursos, com seu dinheiro, com o que Deus tem lhe dado. 2 Coríntios 8:7, Paulo continua: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Opa, pastor, tem mais? Destaquem-se também neste privilégio de
Já pensou se a gente coloca ali como um pilar também, hein? Que doideira. Há uma pregação do Evangelho, uma demonstração de profundidade das raízes do Evangelho no seu coração, lá no compartilhar. 2 Coríntios 9,13 diz: por meio desta prova do serviço ministerial, outros, olha só, por meio desta prova do serviço, no meu está ministerial, aí está como? Uau, essa deve ser a versão 2.0, eu não sei qual é, tem que ver, talvez atualizaram. Note que tem um propósito, não é só o ato de contribuir. Outros louvarão a Deus pela obediência e confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os... Uau! Então o propósito não é só contribuir, não. O propósito, quando Deus exige e pede que você contribua, é porque o nome dele será glorificado na boca dos outros. Quando as pessoas doam o seu tempo, doam os seus recursos, e você percebe aquilo na sua vida como um cuidado de Deus, você glorifica quem? Deus. Poxa, irmão, eu estava precisando disso. Deus foi glorificado. O propósito é a glorificação do nome de Deus. Seja o socorro na vida dos outros. Não é só dinheiro, não é assistencialismo. Não, a questão não é essa. É a glorificação. As pessoas vão o quê? Confessar, vão entender o Evangelho de Cristo e vão glorificar ao Senhor. Então invista no reino. Filipenses 2, de 4 a 6 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos... Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Você está interessado no interesse do outro. Que embora sendo Deus, não seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Então, Cristo desfrutava da sua vida na glória com o Pai, e como Ele devemos renunciar talvez a alguma coisa aqui para ajudar os outros, assim como fomos auxiliados por Jesus. E eu digo aqui, ajudado talvez aqui ao preço e ao custo de um sangue do resgate do inferno. Foi esse o preço de Cristo, incomparável com o que eu e você podemos fazer. E quem vai suprir a medida desse gesto? Justamente a riqueza de Deus em Cristo Jesus, que vai transcender, que vai te abençoar, e que essas riquezas de Cristo são gloriosas. Você verá o quanto você é pobre e miserável quando salvo entrar na glória e na riqueza do Senhor. Talvez terá vergonha das alegrias que sentiu aqui. 2 Timóteo 6,17. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos e nem depositem, ou seja, vai investindo, vai aplicando, vai colocando a sua esperança, vai criando a sua expectativa, ou seja, a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo que precisamos para viver o que, irmãos? Satisfeitos. Satisfação. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, quando a gente fala de ofertar, dar dízimo, isso corresponde à sua lealdade a Deus. É um cheque de lealdade no seu coração em relação às questões justamente materiais. Onde é que está o seu coração? Onde é que está voltada a sua preocupação? Você entende a dimensão desse Deus todo-poderoso e glorioso? Você descansa nisso? Então, alegre-se, mas tenha consciência da origem dos seus recursos. Qual é a fonte? Seja generoso ao máximo que puder
justamente pensando na eternidade, e sempre, e sempre, e sempre, no que for possível, para proclamar a eternidade. Irmãos, não poupe em vista. Ajude obras, contribua, seja generoso, compartilhe das riquezas, porque Jesus Cristo compartilhou da riqueza da glória, Ele deixou lá como sacrifício para salvar a minha e a sua vida. Que sacrifício é grande demais para eu ajudar os outros? Que sigamos aí os passos de Jesus Cristo. Amém? Até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Talvez agora que era para ser um momento de dízimo e de oferta, né? Mas eu agradeço a Deus porque meus irmãos, eu estou pregando isso, não tem a ver com as contas da igreja, tá? O pastor olhou o saldo e resolveu pregar. Não, Deus tem suprido generosamente a nossa casa. O que eu quero justamente é advertir pela palavra o CPF de cada um, a individualidade. Aprender a descansar na segurança do Senhor. E saber que é Ele que supre. É Ele quem dá descanso. E que há uma eternidade rica e gloriosa nos aguardando. Tudo aqui é passageiro. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso seguro. Talvez há aqui, ó Pai, em nosso meio, aqueles que já não conseguem dormir, preocupados, ó Senhor, com seus recursos. Ó Deus, ajude-os pela palavra a descansar no Senhor. É o Senhor quem dá prosperidade, é o Senhor quem eleva, é o Senhor quem dá riqueza. E tudo que o Senhor quer é compartilhar das riquezas da glória com os seus filhos, com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Aquieta-nos, ó Senhor, os corações. Tira-nos, ó Pai, as preocupações com as coisas materiais. Aliás, ó Deus, nos ajuda a usar as coisas materiais para difundir a Tua obra, para a multiplicação do reino, para praticar a hospitalidade, para sermos generosos. Ajude-nos como igreja a planejar a generosidade e sermos bênção, mão do Senhor àqueles que precisam à nossa volta. Talvez em nosso meio, Pai, já há aqueles que há muito tempo estão desempregados e estão querendo ofertar e dizimar. Abre a porta do emprego, ó Pai, em nome de Jesus. Há aqueles, ó Senhor, que são amantes do dinheiro e compreenderam isso. Que haja arrependimento nesses corações. Que venham entregar a vida em Cristo Jesus. E nos ajuda a seguir os passos dele, que andava tranquilamente pela terra, na segurança de que Deus cuida dos pássaros e que certamente cuidaria dos seus pequeninos. Oh Deus, o Senhor é Deus conosco, é Deus presente, que nos supre à medida da nossa necessidade. Há, Senhor, vasos diferentes aqui, cada um com as suas capacidades. Alguns vasos são maiores, outros são menores. Uns têm mais, outros têm menos. Mas na Tua palavra, eu sei que o Senhor dá o necessário. Oh Pai, que não venha faltar em nome de Jesus. E nos usa como uma igreja abençoadora. Que a nossa palavra, a nossa oração, a nossa comunhão, ó Deus, tenha expressão nos recursos também. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, lembro de uma passagem em Isaías 6, de 1 a 3, diz assim, falei ontem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto,
com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O que eu expliquei ontem é o seguinte: é que cada palavra anterior intensifica a palavra posterior. É como você dizer àquele que você ama: eu te amo, 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 amo e amo muito. Então Deus é esse Deus santo, 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 santo. E diz o texto: e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu quero dizer, irmãos? O que vimos é aonde estaremos, junto com esses anjos, falando santo, santo, santo e glória ao Senhor. Que riqueza há nessa terra comparada a isso? Que alegria pode haver? Que glória você espera aqui na terra diante disso? Tudo é passageiro, tudo é pó. Apocalipse 21:3 diz: isso é Deus dizendo, é Deus querendo. Sempre foi o plano de Deus desde Gênesis. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Deus os quer como povo dEle. Deus os quer na presença dEle. E foi para isso que Ele enviou o seu Filho. Ele te quis primeiro, e não poupou esforços nem riqueza para isso. E o que tudo aqui diante dessas riquezas, o que são as coisas da terra diante dessas gloriosas riquezas no céu? O que é que você quer, o que é que lhe falta diante da presença de Deus que lhe aguarde? Eu lhes estimulo simplesmente a deitar, descansar e dormir, porque é o Senhor quem cuida de vocês. E que o amor de Deus, que deseja dividir da riqueza e da presença dEle conosco, e que a graça de Jesus Cristo, que deixou ali, esse Jesus que deixou a glória dEle, a riqueza, para que fôssemos junto com Ele, habitar na presença do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que é o selo, a garantia das riquezas gloriosas que nos aguarda, esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz e que Deus abençoe, irmãos.